Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a parte 2 sobre coisas que vocês não sabiam sobre a genética. É mesmo, é? E claro que eu vim aqui contar pra vocês. Então nesse vídeo eu vou continuar contando algumas curiosidades da genética pra vocês ficarem ainda mais por dentro desse mundo tão incrível. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui e não me conhece, prazer, se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo toda semana. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E vamos então às curiosidades, parte 2. A primeira curiosidade é: você sabia que a determinação do sexo das tartarugas é determinado pela temperatura? Não só das tartarugas, como de alguns lagartos, crocodilos, mas eu vou focar nas tartaruguinhas. O que acontece é que as tartaruguinhas não vão apresentar cromossomos sexuais. Como nossa espécie tem o X e o Y, quem vai determinar o sexo delas é a temperatura. Então nas tartaruguinhas não tem isso de chá de bebê, de vamos ver aqui se é homem, se é mulher. Então nas tartaruguinhas não tem isso de chá revelação. Dependendo da temperatura a gente já sabe se vai ser macho e se vai ser fêmea. Que massa, né? Que demais! Então as tartaruguinhas vão lá colocar os seus ovos na areia da praia e a temperatura que incidir ali sobre aquela areia, sobre aquele ninho, é que vai determinar se a tartaruguinha vai nascer fêmea ou se vai nascer uma tartaruguinha macho. E olha, deixa eu contar pra vocês que é uma variação em torno de 2 a 4 graus Celsius para determinar será que eu estou na lagoinha? Determinar o sexo das tartarugas. Os ovos que são incubados em temperaturas mais baixas, em torno de 26, 28 graus Celsius, dão origem a tartaruguinhas machos. Já os ovos com temperaturas acima de 30 graus Celsius originam tartaruguinhas fêmeas. E eu sei que vocês vão perguntar, mas Thaís, e 29? Quando tiver lá 29 graus Celsius, nasce tanto macho como fêmea. As temperaturas agem sobre as primeiras etapas do desenvolvimento embrionário, assim definindo a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor. E como existe uma variação diária e sazonal da temperatura, nasce tanto tartaruguinhas machos como tartaruguinhas fêmeas. Além disso, a temperatura pode variar ali, ó, de ninho para ninho. Porque vai ter alguns ninhos que vão estar mais expostos à radiação solar, que os ovos vão estar mais expostos, outro que os ovos vão estar mais na sombra, então isso vai modificando. O BO mesmo é que alguns estudos mostram que o aquecimento global, né, que está aumentando a temperatura da Terra, faz com que nasça um maior número de tartaruguinhas fêmeas. E é aí que tá o problema, né? Mas Thaís, como é que a gente vai saber se a tartaruguinha é macho ou se a tartaruguinha é fêmea? Então, os biólogos, que no caso me tirando desse bolo porque eu não sei fazer isso, analisam ali o plastão, que é a barriguinha das tartaruguinhas, se é côncavo, se é convexo. Analisam também a cloaca. Com base nessas características, eles também, outras profissões, conseguem identificar se a tartaruguinha é macho ou é fêmea. No caso eu não sei fazer isso não, mas... Número 2. Alelos letais podem ser úteis para estudos genéticos. Um alelo letal é capaz de causar a morte do seu indivíduo. E sim, eles podem ser utilizados para estudos genéticos. Fala, não me diga! Imagina comigo que os cientistas descobriram lá um gene. Só que ninguém sabe qual é a função desse gene. Aí beleza, querem descobrir a função desse gene. Só que aí teve uma mutação e fez uma nova versão desse gene, um alelo ali recessivo desse gene. E esse alelo recessivo, quando expresso, ou seja, em dose dupla, causava a morte do indivíduo. Os cientistas acabam descobrindo então que esse gene, no caso o alelo dominante, tinha alguma função que era vital para o organismo, porque quando ele não era manifestado, o indivíduo morria. Além disso, analisando os alelos letais, a gente consegue descobrir quando que o produto gênico, aquele produto daquele gene, vai se fazer necessário no organismo, porque quando se fizer necessário, vai causar a morte do indivíduo. Então a gente consegue descobrir se ele age na infância, se ele age mais na fase adulta. Então, por meio desses alelos, a gente consegue descobrir a função de alguns genes e também detectar o momento de vida que aquele produto daquele gene vai se fazer necessário no organismo. Número 3. O DNA mitocondrial pode ser utilizado para a resolução de crimes. Pois é, você imaginava que a mitocôndria tem o seu próprio DNA? Eu tô me sentindo
Adorável. E que esse DNA pode ser utilizado para resolução de crimes? Pois é, minha gente, as mitocôndrias são tão chiques que apresentam seu próprio material genético. Que é diferente do material genético em si, que pode estar ali no núcleo em eucariontes ou ali no nucleóide em procariontes. Lembra que eu sempre falo pra vocês que o nosso material genético é herdado tanto do pai como da mãe? As mitocôndrias fogem dessa regra, ou aquarianas, não gostam de regras não. O DNA presente nas mitocôndrias é herdado exclusivamente da mãe. Ou seja, desde a primeira célula ovo até todas as células que ela deu origem, tem um DNA mitocondrial exclusivo da mãe, um DNA exclusivo materno. Como esse DNA é transmitido apenas pela mãe para seus filhos e filhas, ele não pode ser utilizado, por exemplo, num teste de paternidade, mas pode ser utilizado para detectar suspeitos. Por que eu faço essas coisas? O DNA que fica ali guardadinho dentro do núcleo, poucas horas após a morte do indivíduo, ele começa a se degradar, o que dificulta muito a sua extração. Já o DNA mitocondrial, por ter muitas cópias presentes na mitocôndria, por estar também ali protegidinho dentro da organela que é a mitocôndria e por ser de forma circular, ele fica bem resistente a essa degradação, podendo durar muito mais tempo que o DNA nuclear. É como se ele possuísse uma certa proteção a esse grau de degradação. Na verdade ele possui, né? E um dos exemplos mais famosos foi o caso da família real russa, que foi fuzilada em 1918. E eu fiquei chocada com essa história. Os restos foram encontrados em 2 covas e o material foi analisado nos anos de 1991 e 2007. E mesmo esse material, esses ossos terem passado vários anos ali enterrados debaixo da terra, dos ossos terem sido queimados e borrifados também com ácido sulfúrico, foi possível extrair o DNA mitocondrial das amostras. E aí compararam esse DNA com o de familiares vivos e assim conseguiram identificar que ali eram os corpos dessa família real russa. Eu fiquei chocada com essa história. Número 4. Você sabia que um gene pode determinar ou controlar mais de uma característica? A partir dos experimentos de Mendel, a gente podia pensar que um gene determina uma característica que só está envolvido ali na determinação dessa característica, sendo uma característica simples, como a altura, a cor do cabelo, a cor do olho, mas alguns genes fogem a essa regra. E o nome desse evento é chamado de pleiotropia. E o gene é chamado de pleiotrópico quando ele consegue determinar, controlar 2 ou mais características. Ou seja, um gene controla ali 2 ou mais características do fenótipo que podem ou não estar relacionadas. Ocorre pleiotropia, por exemplo, na cor da pelagem e no grau de agressividade dos camundongos. Os cientistas notaram que todos os camundongos da cor branca eram dóceis e gentis. Não tinha gentis não, só eram dóceis. E que todo camundongo cinzento era agressivo. E aí então que eles descobriram que é um único gene que determina tanto a cor da pelagem de camundongos como a sua agressividade, se ele vai ser dócil ou se ele vai ser arisco. Não tinha como separar, não podia existir um ratinho que fosse cinza e que fosse dócil e nem branco e que fosse agressivo. Porque no caso é um único gene controlando isso tudo. E são 2 características que não tem nada a ver, né? Mas é isso aí. E outro exemplo clássico da pleiotropia é a fenilcetonúria. Não vai ter erro dessa palavra. A mutação em um único gene provoca um erro na codificação da enzima fenilalina hidroxilase, fazendo com que ela fique ausente ou que não seja expressa pelo organismo. Essa enzima é responsável por transformar o aminoácido fenilalina, que é obtido na alimentação, em tirosina. E a deficiência ou ausência dessa enzima faz com que esse aminoácido se acumule ali no corpo, causando diversos efeitos, como a incapacitação mental ou a redução da pilosidade. Também não sei o que é pilosidade. Lembra lá do teste do pezinho? Pronto, é feito para detectar, além de outras coisas, essa doença aí. E pra finalizar, número 5, você sabia que os cromossomos que você herdou do seu pai e da sua mãe podem trocar DNA entre eles? Danadinhos. Pois é, cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que apresentam ali o mesmo gene nos mesmos locais, no mesmo locus, podem trocar material genético entre si. E o nome desse evento é chamado de crossing over. Lá durante a meiose, que é um tipo de divisão celular, os cromossomos conseguem trocar pedacinhos ali, eles quebram pedacinhos, no caso que são correspondentes entre eles, e trocam. Mas não pense que isso é um processo ruim, tá? Esse é um processo Thompson das galáxias, pois através do crossing over é possível gerar variabilidade genética. E essa variabilidade genética que faz com que haja essa diversidade de seres vivos, essa beleza aqui única e rara que vocês estão vendo. Tô brincando, corta. E a variabilidade genética ocorre porque quando troca esses pedacinhos aí desses genes,
podem fazer com que surjam novos genes, gerando novas características. Olha que top isso daí. E essa variabilidade genética que eu falei aí é que faz com que ocorra a evolução biológica. É sobre ela ali, ó, que está atuando diretamente. É sobre ela ali, ó, que está atuando diretamente a seleção natural. Quanto maior essa variabilidade aí gerada por meiose, desse crossing over aí, desses cromossomos homólogos, maiores as chances de ocorrer seleção ali no meio. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tinha alguma coisa que vocês não sabiam, que foi novo pra vocês? Comenta aqui embaixo que eu tô sempre de olho. Comenta aqui embaixo que eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau! Aleluia! E claro que eu vim aqui encontrar para vídeo toda semana como Dombos e Nugal. Não só das tartarugas, como de alguns lagartos. Eu falei certo. As temperaturas vão agir ali sobre as primeiras etapas. A temperatura vai agir sobre... As temperaturas agem sobre as etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. Assim definindo... As temperaturas agem sobre o desenvolvimento... As temperaturas vão ali... E outro exemplo clássico da pleioteus tem DNA exclusivo